Vamos iniciar nossa aula de hoje falando de polígonos. E para isso nós vamos fazer a correção de uma atividade, ou seja, alguns exercícios que envolvem o conceito de polígonos. A primeira questão pergunta o seguinte: como que a gente representa o vértice de um polígono? A gente representa esse vértice por letra minúscula do nosso alfabeto? A gente representa por letra maiúscula? Duas letras maiúsculas ou duas letras minúsculas? Então, primeiro vamos lembrar o que é um polígono. Um polígono, como a gente deveria lembrar, é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta consecutivos e não colineares, onde a extremidade do último segmento coincide com o início do primeiro segmento, também chamado de linha poligonal fechada. E cada um desses pontos aqui, eu vou destacar na cor preta, cada um desses pontos aqui é chamado de vértice. E é esse vértice aqui que o enunciado está se referindo. Quando ele fala o vértice de um polígono é representado por... Então, o vértice é um ponto, e por ser um ponto é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, nesse caso aqui, esse polígono ele pode ser representado, os seus vértices, pelas letras A, B, C, D e E. São 5 vértices, cada um deles representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, a resposta correta é a segunda opção. Próxima questão. O segmento que une dois vértices consecutivos de um polígono é chamado de... Então, vamos lá. Dois vértices consecutivos. Temos aqui o A e o B. Observe que eu tenho um segmento que une esses dois vértices, que é chamado de lado do polígono. Então, esse segmento que une dois vértices é chamado de lado. Então, a resposta correta é a nossa primeira opção. Próxima questão tem uma figura formada por triângulos e nós queremos saber quantos triângulos compõem essa figura. Bom, para ficar mais fácil da gente visualizar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar em cada interseção dessa daqui um ponto e vou representar por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, conforme a gente já falou anteriormente. Então, aqui eu tenho o ponto ABC, que eu vou chamar de D, E e F. Observe que 3 pontos não colineares vai formar um triângulo. Como assim não colineares? Que não estão alinhados. Por exemplo, se eu pegar o ponto A, D e C, não vai formar um triângulo, porque eles estão alinhados. Agora, se eu pego aqui o ponto A, E e D, eu tenho um triângulo. Se você quiser fugir da figura e pegar o AFC, você consegue formar um triângulo, mas na figura não existe esse triângulo. Você vê que não tem nenhum segmento unindo de A até F. Então, esses casos a gente vai ignorar. Então, a princípio, eu tenho quantos triângulos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. A princípio, eu já tenho esses 4. Mas notem que eu ainda tenho esse triângulo maior, que é o triângulo ABC, que seria o nosso 5º triângulo. Dessa forma, então, nós temos que essa figura toda ela é formada por 5 triângulos, que são esses 4 triângulos aqui dentro, mais esse triângulo ABC, que é o triângulo maior. Então, resposta correta, terceira opção. Próxima questão. Das bandeiras abaixo, a única formada exclusivamente por polígonos, exclusivamente, todo mundo sabe o que significa. Quer dizer que só pode ter polígonos. Se tiver alguma outra figura que não seja um polígono, ela não serve. Então, observe que a única figura que se enquadra nesse caso é a da bandeira de Senegal. Porque quando você olha, por exemplo, para a Etiópia, você tem aqui em azul um círculo, que não é um polígono. Então, essa daqui não pode ser.
Quando você olha para a República do Árabe, você tem aqui uma meia-lua, que também não é um polígono, então essa aqui também não pode ser. O mesmo acontece com a Argélia. Você tem curva, então também não pode ser. A única formada exclusivamente por polígonos é a bandeira da Senegal. Então, resposta correta, segunda opção. O triângulo é um polígono muito utilizado na engenharia. Isso se dá pelo fato de o triângulo ser uma figura. Primeira opção, muito bonita. Segunda, flexível. Terceira, engraçada. Quarta, rígida. É óbvio que a resposta é rígida. Nós já estudamos a rigidez do triângulo. O triângulo é o único polígono que, dado a medida dos seus lados e ficção dos seus vértices, esses ângulos internos aqui se mantêm constantes. Se você fizer isso com quadrilátero, você consegue manter as mesmas medidas dos lados, porém os seus ângulos podem variar. Então a rigidez do triângulo é que ajuda na estrutura da engenharia, para a estrutura ficar mais rígida, né? É o fato do triângulo ser uma figura rígida, até porque ninguém fica olhando para o triângulo e rindo. A gente sabe que o triângulo não é flexível, e em relação a ser bonito, todas as figuras geométricas são lindas, né? Próxima questão. Um polígono que possui 7 lados é chamado de... Temos aqui as opções: heptágono, cetágono, hexágono e eneágono. O prefixo 7 é hepta, então heptágono é a resposta correta. Então não precisa assim, pensar muito nessa questão para responder. Basta olhar aquela tabelinha e analisar os prefixos que já dizem a quantidade de lados que o polígono tem. A próxima questão. A figura abaixo pode ser considerada um polígono, pois satisfaz a definição vista em aula. O nome desse polígono é... Então vamos lá. Para saber o nome desse polígono, nós temos que contar a quantidade de lados dele. Então tenho aqui um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é um polígono de 10 lados, e o polígono de 10 lados é chamado de decágono. Então, resposta correta, primeira opção. Próxima questão. A menor quantidade de lados que pode se construir um polígono é... Vamos lá. Com um lado, você consegue um polígono com um lado? Não, porque não tem nem como fechar isso aqui. Com 2, também não. Com 3, consegue? Sim. E nós vimos que, por ser um polígono com a menor quantidade de lados, é considerado um polígono rígido. Então, a menor quantidade de lados são 3 lados, que é o triângulo. Bom, e para finalizar a correção da nossa atividade, temos aqui a questão que fala do octógono. O octógono é um polígono que possui... Bom, basta analisar esse prefixo aqui, octo. Octo é um prefixo que significa 8. Então, o octógono é um polígono que possui 8 lados. Octo quer dizer 8 e o sufixo gono quer dizer lados. Então, com isso, nós finalizamos a correção da atividade. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.